Gente, é um prazer poder estar com vocês hoje, nessa manhã. Hello, guys. It's a pleasure to be with you this morning. Eu sou mais conhecida como Cleo, mas meu nome é Cleonice. I am known as Cleo, but my name is Cleonice. Eu sou casada com o Emanuel. I'm married to Emmanuel. Nós fazemos parte da equipe de liderança ali da Jucum Porto Velho. We are part of the leadership team in YWAM Porto Velho. É, eu sou, eu cresci no Rio de Janeiro I grew up in Rio de Janeiro, e quando eu tinha 14 anos eu me converti ao Evangelho. and I came to Christ when I was 14 years old. E logo, desde o começo, comecei a trabalhar muito na igreja And since the beginning, I was serving in church. e logo terminando a universidade, eu recebi um chamado de Deus para trabalhar numa campanha de 30 dias no norte do Brasil. And when I finished my graduation, God directed me to join a team that was going to serve for 30 days in north of Brazil. Então, eu fiz enfermagem obstétrica na So universidade. I studied nursing, specialized in obstet. Okay, what's that? Obstetrícia é, Cleo? Um, Obstetrícia. em inglês eu não sei. But like it's nursing, but Obstetrícia. specialized. Yes, obstetrics. Thanks. E eles estavam precisando de uma enfermeira nessa campanha no norte do Brasil. And they needed a nurse for this program that they were going to have in north of Brazil. E Outreach. eu fui por 30 dias, And e é so uma I longa, went for 30 days. e é uma longa And it's a história que very nós. long story. Sorry, go Yes, ahead. e fazem 31 anos essa viagem. So I went to be there for 30 days, and it has been 31 years that I'm living there. O Senhor me falou muito forte sobre os povos daquela região, God spoke to me in a very strong way about the people groups in that region. mesmo morando no Brasil há tanto tempo. Eu só ouvia sobre os povos indígenas através de livros. Even though I was living in Brazil and for so long, I could only hear about or get information about the indigenous people groups in books. E em 3 meses da minha chegada na região de Porto Velho, eu já estava ajudando uma aldeia em problemas de saúde. Mhm. And after 13 days that I arrived in Porto Velho, I was already helping with an indigenous community in their healthcare. E o interessante também era cuidar de um povo que falava uma outra língua, Mm. mas ao And mesmo tempo era um povo de tradição oral, que agora, Mhm, depois é que eu fui entender sobre isso. mhm, mhm. And it was interesting because I was serving a people group that spoke another language and that were of oral tradition, which I didn't know back then. Just later, I would find out. Então, eu, na verdade, estava
trabalhando com povos de tradição oral ali. And so I was working with people of oral tradition there. E eu comecei já nesse momento a me deparar com alguns desafios nessa área. Mhm. And at that moment, I faced many challenges in that area. Porque eu vinha de uma experiência de UTI neonatal e agora eu estava na Mhm. floresta. Because I came from a background of working in an ICU for newborn babies, and now I was in the jungle. E de repente eu comecei a perceber que simplesmente eles tinham um sistema de matemática diferente do sistema decimal. And then I realized that they had a way of doing maths very different from the way that we do. Então eu estava com um grupo que era, a gente chama de dual ou binário, a contagem. Dual or binary, okay. So we were among a people group that they had a binary way of counting. Like two, de dois em dois, era, Cleo? Sim, isso, dual ou They, binário. they were counting 2 by 2. Então, para esse grupo, o número era Hari. On Hari. So for that Hari. people group, number 1 was Hari. Number 2, Número 2, Fama. Fama. 4, Fama. 4, Fama, Fama. 5, Fama, Hari. 5, Fama, Fama, o Hari. E isso era suficiente para aquela sociedade. And for that society, that people group, it was enough. E eu comecei a me deparar com um grupo que, ok, então, não são todos os povos do mundo que contam 1, 2, 3, 4, 5 e vamos em frente. Mhm. And then I was challenged because I realized, okay, not all people groups on Earth they count like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, como vai ser a distribuição dos medicamentos? Baseado na So now, matemática dele. so now, how am I going to distribute the medication based on their maths? Outra questão muito interessante dos povos ali da região do Amazonas Another thing really interesting about the people groups from the Amazon region eram, então, questões com o tempo, o horário. they were how they count time, like how they see time. Então, nós trabalhamos com as 24 horas do dia. We perceive time as 24 hours a day. E agora eu estava diante de um grupo que eles funcionavam pelo evento. And now I was serving a people group that they function not by hours, but by events. Em alguns momentos, né, eles também se referiam à posição do sol. And sometimes they would refer to time according to the sun position, sun placement on the sky. Então, normalmente, quando estava chegando ao meio-dia, era essa posição central do sol, onde So, eles estavam. so when we were getting about like midday, that was the position, like the sun is up there. E depois na mesma direção para baixo, quando era noite.
And also the same direction, but toward like downwards when it was night. E como a expressão era barrierá, aonde está o sol? And their expression was Bahia, that means where is the sun? Durante o dia, fazia sentido para mim. O sol está aqui, bem em cima. During the day, it made sense for me because the sun is up there. Mas à noite, o sol está lá embaixo. But at night, the sun down there. Sim, exatamente, porque é sol em outro lugar. Exatamente como estamos aqui, Brasil e Filipinas. Yeah, and they were right because the sun is somewhere in another place. Just as we see now, it's the sun is here and it's night in the Philippines. Então, foram anos de muito conhecimento e experiência, anos entre os povos. So there were many years of learning and experiencing among these people groups. Nesse povo, nós marcávamos o horário da medicação com eventos como o horário de pescar, você vai tomar esse comprimido. Okay. So when they had to take a medication, I would tell them by the events. For example, whenever you go fishing, you take this pill or this medication. Ou no horário tradicional das mulheres irem para o rio tomar banho. Or another example is when women would go to the river for bathing. Então, nós vamos devagar aprendendo como que povos de cosmovisão, podemos dizer assim, direcionada pela oralidade, como que eles funcionam. And slowly we can learn how people groups of a worldview more aligned with orality, how they function. Uma outra característica muito interessante desse grupo Jarauara, né, do norte do Brasil, Another characteristic very interesting about this Jarawara people group from North Brazil foi quando chegou a escrita. it was when the written system for their language arrived, like when they began doing it. É para a língua deles, né, Cleo? Para Jarawara. Sim, na O língua sistema materna. escrito. Okay, yes. The written system for the Jarawara language came up. Eles pediram a escrita. They asked for it. Eles queriam saber se relacionar com os vendedores na cidade e os batelões, né? Alguns barcos que passavam vendendo alguns alimentos e outros artigos de necessidades. So they wanted it because they wanted, they had a need to use it for the commercial purpose. They wanted to buy things from the people that travel along the river selling goods. Mas foi muito interessante. Beth Vencio, que já está com o Senhor, ela fez, né, nós temos um material muito interessante sobre o que os jarauaras fizeram com a escrita logo no começo. Betty Vensil, she's a missionary. She's with the Lord already, but we have a very interesting material about how the Jarawara people, what they did with their language, like the written system. Eles queriam aprender a ler e a escrever. They wanted to learn reading and writing. E assim que eles aprenderam, And as soon eles as they did that, eles começaram a enviar cartas um para os outros, falando sobre coisas do coração, profundas, que eles não tinham coragem de falar pessoalmente um para o outro.
As soon as they learned reading and writing, they started writing letters for each other, talking about the feelings and things from the heart that they did not have courage to talk face to face. Então, eles estavam, na verdade, sendo os protagonistas ali naquele momento, usando a escrita, mas dentro daquilo que eles entendiam que era a necessidade deles para aquele momento, além da comunicação com os de fora. So they were using their language, that's something that they wanted to communicate among themselves. Can you say that again, Cleo? Just the last part. 'Cause I E was so. também as necessidades que eles tinham de comunicar com os vendedores que vinham de fora. Usaram para as To- duas coisas básicas. So they use their written system to communicate among themselves, their feelings, things that were important for them, and also for the people selling the things that they needed, the merchants. E o povo seguiu a sua vida. A escrita não se tornou parte do dia a dia deles, mas foi usada quando eles tinham necessidades especiais. So the written system, people went along in their lives, the people group, and the written system was not a problem for them because they used it whenever they had specific needs. Eles ainda não têm na sala da casa deles uma estante com livros em jarauara. So far, they do not have like a lot of books on their living rooms, like in the shelves. Eles não têm uma agenda onde eles ficam anotando o seu dia a dia. They do not have notebooks where they write the things that they need to do. Mas eles têm a sua maneira de transmitir e guardar os conhecimentos que os caracterizam como povos de tradição oral. But they have their own way to keep the knowledge and the treasures, and they are still a people group of oral tradition. Bem, nosso convite essa manhã é para falar um pouco sobre os indígenas do Brasil, mas o Brasil é muito grande e eu vou me restringir à região norte e aos povos com quem eu tive a oportunidade de trabalhar junto com eles. So the invitation to share with you here today is to talk about the indigenous people groups of Brazil, but Brazil is very big. So I'm going to talk about the people groups that I have been working with, and more specific, the people groups from North Brazil. Então, vamos fazer um sobrevoo no norte, na floresta amazônica. Pensa aí. So now I'm gonna take you to like fly over North Brazil with me. Nosso querido fundador da Jocum Brasil chama da colcha de brócolis. Colcha de brócolis. Quando você vê do avião. The founder of YWAM in Brazil, he refers to the north of Brazil, this area, the Amazon, as the broccolis quilt. I don't know if I got that right, but yeah, I think so. When you see from up there, when you see from the plane, the jungle. Sorry, I forgot that part. Abaixo daquela colcha de brócolis. And underneath that broccolis quilt, nós temos 5 estados naquela região. There are 5 states in Brazil in that region. Yeah, quase 800.000 indígenas nessa região. Almost 800,000 indigenous people.
E eles representam 44,48% de todos os indígenas do Brasil, na região And norte. they represent 44.48% of all indigenous people in that region. Então, debaixo dessa colcha de brócolis, nós temos mais ou Uhum. menos cento. A contagem vai de 115 a 119 grupos étnicos nessa região. So underneath that broccoli quilt, we have 115 115 a 119. We have 115 to 119 different ethnic groups. Essa contagem são apenas dos povos isolados que se mantêm nessa região da Amazônia. Okay. This is the number of the isolated people groups that are still in that place. Em relação ao Evangelho, é exatamente nessa região onde se encontram mais de 100 etnias sem presença missionária. So regarding the gospel, like the reaching those groups, it's exactly in the same region where are the highest numbers of people groups that do not have a missionary. São mais de 100, é, Cléo? Você falou? Sim, mais de 100 etnias. More than 100 ethnic groups without a missionary with them. E com certeza, a palavra de Deus, ainda nessa região, é onde nós temos mais povos sem tradução na língua materna. And exactly in this area is where there are more people groups without the Bible translated in their own mother tongue. Mas vamos lá um pouquinho sobre esses povos de oralidade. Vamos falar um pouquinho mais sobre eles. So let's talk about these orality people groups. Eu posso dizer que minha geração, ela ainda tem um pouco mais de conexão, pensando em cidade, com nossas famílias, nossos avós, nossos bisavós, que eram bastante orais aqui no Brasil. So I think I can say that my generation is the one that still have a lot of relationship, are very connected with our grandparents, and our grandparents, they were of oral tradition. They were very high orality reliant. Isso. Então, nossos avós tinham muitas histórias guardadas que não estavam escritas em lugar nenhum. So our grandparents, they had a lot of stories they kept with them that were not written anywhere. Eles sabiam de vários medicamentos que existiam na natureza, sua indicação e a dose a ser administrada, sem estar escrito em lugar nenhum. So they knew about all these medications in nature, like plants and roots and everything, that they knew how to take it, how to prepare it, and the dosage. And that knowledge was in their head. It was not written in a book. Então, isso nos aproxima do entendimento que, há mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo, esse era o único método de aprender e de compartilhar o conhecimento. So that show us that 4,000 years ago, this was the way that people shared knowledge, the way people learn things. 4,000 years before Christ. Oh, before Christ, sorry. 4,000 years before Christ, sorry, guys. Então, que importância isso tem para nós, como missionários?
So cristão. why is it important for us as missionary, as a Christian? Esse não é um tempo para, na verdade, essa questão escrita e oralidade não é uma disputa sobre transmissão de conhecimento. Os dois caminhos Um, naturais, né? mhm. So this fighting between orality and like a written system, um, it's not that they are enemies, but a última parte, Cláudia. Eles são, você falou? Eles estão competindo, né? Oralidade e Essa parte escrita. falei. There is no competition between orality and writing literacy. Nós entendemos isso e os povos, especialmente aqui, falando sobre os indígenas do Brasil, estão indo para a escola. Nós estamos falando hoje sobre realmente cognição. Como é que esses povos recebem o conhecimento através da oralidade? Okay. These people groups from Brazil, they understand that there is no competition between orality and literacy. And they are going to school and they want to learn reading and writing. Aí você vai ter que me falar a última parte, porque eu só peguei até aí. Tá bom, que é trechinhos menores, né? Menores, por favor. Tá bom. Obrigada. Vamos lá. Então, nós temos, né, que importância esse tema dos povos indígenas aqui no Brasil e a oralidade, que importância isso tem para nós como cristãos e missionários? So does it matter for us that the people groups in Brazil, like if they are high orality reliant and they want the literacy, why is that important for us as Christians and as missionaries? Porque 70% dos povos não alcançados no mundo são povos de oralidade. We know that 70% of the unreached people groups in the world, they are of oral tradition. Eles valorizam seus conhecimentos e transmitem de maneira oral. They value their knowledge and they pass it on through oral ways. Na verdade, processam e armazenam o conhecimento de maneira diferente. Actually, they process and they keep that knowledge in a different way. Eles transmitem a sua identidade cultural, geração após geração, através de música, danças, So, histórias, cartas, so they poemas. so they pass on their knowledge, what's really important for them, in a different way through songs, dance, poetry, and some other Uhum. stories. É, normalmente, um outro comportamento também bastante interessante na vida entre os povos indígenas tem sido essa vida, como eu poderia dizer, baseada em relacionamentos. Okay. And another Uma sociedade que really precisa interesting se relacionar para funcionar. Okay. Another really interesting thing, characteristic about these people groups is how they relate to each other. They need relationship to function. É, essas sociedades não conseguem funcionar no seu dia a dia sem relacionamentos. Those communities, they cannot function like on a daily basis without relationship, without being connected.
na maioria das vezes, quando estamos vivendo entre eles por um tempo, por mais tempo, né? Sem ser de visitas de curto prazo, quando vamos desenvolver um trabalho com uma Mhm. dessas etnias, Okay. When we are doing some kind of work among them that requires for us to stay a longer period of time, not when we are like for a short time. normalmente nós precisamos ser adotados, pertencer a alguma família. Okay. Normally, we have to be adopted. We have to belong to a family from there. Por quê? And why is that? Porque nós vamos precisar de cuidados. Because we are going to need to be taken care of. Nós precisamos nos alimentar. We need to eat. Em lugares isolados, você não vai ter supermercado. In isolated place, there are no supermarkets. E nós levamos algumas coisas, ou de barco ou de avião, para estar entre eles ali na Amazônia. And we do take some things with us by boat or by plane when we go to those isolated places. Mas isso não tira deles o entendimento de que quem chegou para morar com eles precisa ser parte de alguma das famílias ali. But even though we do that, in their understanding, that do not stop them from knowing that we need to be part of a family, to belong to a family from that place. Então, se eles vão caçar ou pescar, eles vão trazer uma parte para aqueles que são membros da sua família. Mhm. And so when they go hunting or fishing, they're going to bring something for those who were adopted that are now part of their family. Esse relacionamento, ele não é opcional. This relationship, it's not an option. Por enquanto, ainda são comunidades que estão muito distantes do individualismo. For now, they are communities that are very far away from this individualistic worldview. Agora, eu gostaria de pedir a ajuda, não sei quem é que vai, talvez Daniel, para colocar o vídeo sobre a semente da tradução. I would like to ask Esse, Daniel to play a video about the seed of translation. esse vídeo eu estou colocando, não é tão específico para falar sobre a tradução da Bíblia. This video I am playing for you, it's not to talk about specifically about oral Bible translation. Embora tenha sido uma incrível estratégia no processo de tradução da Bíblia oral entre os povos indígenas do Brasil. Even though it has been one very strategic thing that we are doing amongst the indigenous people group of Brazil, the oral Bible translation. Mas eu gostaria muito que vocês que não conhecem essa área vissem um pouquinho de como que funciona o próprio movimento da tradução dentro dessas culturas. É um vídeo curto. But I wanted you to see how it works, how the oral Bible translation process happens among those communities. Para mim, aquilo é uma coisa que Deus quer, está brotando. Como você planta uma árvore que você quer, dentro, palavras de Deus saem saboroso. O inimigo fala para mim, tu não vai conseguir. Tu não sei ler, para que tu fazer isso?
mas eu vou fazer junto aquele que sabe. Aquele que sabe vai ajudar até o fim para o Satanás. Meu Jesus já venceu. Michele, por favor. Pronto, sim, que saiu do microfone. O evangelho não precisa de apenas estratégias ocidentais ou ocidentalizadas para que ele avance. Nós podemos contextualizar da mesma maneira como Deus fala com eles, como eles recebem o conhecimento, eles receberem a palavra de Deus também de maneira oral. Então vale a pena nós pararmos, refletirmos como podemos caminhar melhor no estilo de cognição desses povos, para que nós sejamos mais efetivos no avanço do Evangelho e na tradução da Palavra de Deus. Deus quer uma coisa nova. Deus quer. Esse é o povo Tupari. This is the Tupari people group. Estão agora numa fase final de mentoria do livro de Mateus. Consultoria, mentoria, Clã? Aham. Okay, so now they are in the final stage of translating the Gospel of Matthew. They're doing the consultation. E a tradução, ela para porque tem porcos do mato chegando perto da comunidade, então para tudo e vamos caçar. And sometimes they have to stop the work because there are some wild pigs near the community and they have to go hunting. Né? E todos os missionários envolvidos se envolvem de alguma forma no dia a dia do povo, porque eles And the- querem ser parte do movimento e dessa sociedade. And the missionaries that are working, serving among those people, they also do the same because they need to be part, they want to be part of their lives and their community. E a grande questão é que se 75% dos povos ainda não alcançados são povos de oralidade, And the question is, if 75% of the unreached people groups are of oral tradition, o que nós vamos fazer para alcançá-los? what are we going to do to reach them? Por que não prestarmos um pouquinho mais de atenção na maneira como Deus se revela a eles? Why not be aware and pay more attention to the way God wants to reveal himself for them? Então,
sobrou para nós, né, para essa geração, um grande desafio. It was left for us, for our generation, this great challenge. E nós cremos que com a ajuda de Deus, nós vamos alcançar os povos com a mensagem do Evangelho no estilo de cognição deles. And we do believe that with God's help, we will be able to reach them with the gospel, but in a way that is a way that they learn in a cognitive style that they have.